Tudo jóia com vocês? Muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre a aprendizagem. E hoje a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento do nosso cérebro na primeira infância. Como a gente pode estar estimulando melhor nossas crianças na primeira infância. E você aí, sabe o que é a primeira infância? Sabe qual é essa fase? Vamos conferir? Bom, então vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre a importância da primeira infância. Então, a primeira infância, ela é a fase que engloba desde o iniciozinho da gestação até os 6 anos de idade. Então, nessa etapa do desenvolvimento, né, do início aí do desenvolvimento humano, ela é muito importante. Então, todos os estímulos que a criança ela tem nessa etapa, ela carrega para a vida toda. Quais são esses estímulos essenciais que a gente precisa, né, proporcionar às nossas crianças, tanto quando a gente trabalha na educação, quanto para os nossos filhos? Então, os estímulos cognitivos, emocionais, sociais e motores. Então, esses estímulos eles são essenciais e farão toda a diferença na vida da criança. Então, quando a criança ela deixa de receber algum estímulo necessário, isso aí vai fazer falta, ela vai carregar isso aí para sempre, tá? Então, o cérebro humano, ele já começa seu desenvolvimento desde o iniciozinho da gestação. Por volta ali de 3 semanas, né, da fecundação, ali do início da gestação. Às vezes a mãe nem sabe ainda que está gestante, que está esperando o bebê. Então já começa essa formação do cérebro e ela se estende aí durante a primeira infância. Então, desde a gestação, a criança ela já precisa desses estímulos, né? Ela já sente também coisas ambientais, do ambiente, né? Os sentimentos da mãe, o que a mãe sente, o que a mãe passa, né? Isso, a criança ela consegue sentir. E quando a mãe conversa, né, com o bebê, já vai estreitando esses laços emocionais. Então, isso aí é uma fase bem importante. E a questão da alimentação, ela é muito importante também nesse papel, né? Então, o valor nutricional que a criança recebe para suprir aí as necessidades dela vai ajudar bastante, né? O desenvolvimento aí, quando a mãe descobre que estar grávida, né, lá no iniciozinho da gestação, ela começa já a tomar o ácido fólico. Esse ácido fólico, ele é para quê? Para ajudar no desenvolvimento aí cerebral, do cérebro da criança, né? Mas o ideal seria que a mãe já começasse a tomar esse ácido fólico desde antes da gestação, já na preparação, já para antes da fecundação, já ter esse suprimento aí no organismo para já estar fortalecendo mais a criança. E quando a criança nasce, a partir do nascimento, aí vem mais a necessidade desses estímulos, né? Porque é um ambiente novo. Então, a criança, quando ela nasce, aí ela já tem os estímulos mais visuais, né? Porque dentro do útero ela não tem esse estímulo. Então, é importante ter essa convivência. O ambiente, ele é muito importante. Ele é fundamental nesse desenvolvimento. Tanto que tipo de ambiente? Um ambiente tanto estrutural, né, quanto emocionalmente afetivo ali para a criança. Precisa de ser um lugar que ela se sinta segura, né, que ela se sinta segura para ir fazer motor, ela vai querer subir, ela vai querer pular, e ela só vai fazer isso no ambiente que ela se sente seguro, que ela se sente ali acolhida. Então, por isso, o ambiente, ele faz total diferença nessa etapa aí do desenvolvimento. Na verdade, faz diferença durante toda a nossa vida, porque um ambiente saudável, ele transmite aí para o nosso emocional, que nós possamos ter um emocional bem saudável. Quando a gente tem um ambiente que não é tão saudável, a gente acaba adoecendo, isso até mesmo quando adulto, imagine quando criança. Então, um ambiente harmônico faz toda essa diferença. E a gente precisa proporcionar a essas crianças essas experiências, tanto motoras, como cognitivas, como sociais e emocionais,
né? Então, aí, quando a criança ela entra aí, né, na creche, na pré-escola, já começa também a estimulação. Os profissionais, eles têm muito esse olhar para o emocional, para o cognitivo da criança. E isso aí precisa realmente ser estimulado. Nós precisamos saber toda essa estrutura de aprendizagem do cérebro da criança para que nós possamos ser bem efetivos no nosso trabalho com elas, tanto quanto educadores, como pais, né? Que estão aí com as crianças diariamente. Então, assim, falando de escola, né, o professor, o profissional aí da educação infantil de creche, ele precisa realmente ter um dom para estar trabalhando com essas crianças. Eu costumo falar que realmente é um dom. Não é só ser professor, mas ter uma percepção bem mais ampla aí de conhecimento, né, de cuidado com essa criança e de afetividade. Porque principalmente nessa fase da vida, precisa de ter essa afetividade, precisa de ter essa educação afetiva, precisa de trabalhar o emocional, o social da criança, porque essa fase é a base, tá? Tanto para a educação, tanto para a criança, a pessoa, como ser social. Então, essa fase da primeira infância, ela precisa ser bem consolidada, ela precisa ser bem trabalhada, ela é a base. Então, quando a gente trabalha, eu atento muitas crianças, né? E muitas delas não têm nenhuma deficiência, não têm nenhum déficit cognitivo, elas têm apenas habilidades que não foram vencidas. Então, às vezes, a criança ela chega lá no terceiro ano, no quarto ano, ela ainda está com dificuldade na leitura, ela não consegue ter esse processo aí consolidado, porque não foi trabalhado com ela a consciência fonológica, porque não foi trabalhado com ela aspectos psicomotores que precisavam para desenvolver essa criança lá no início, lá na primeira infância, né? Principalmente, como eu já falei, até os 3 anos de idade. Então, uma criança de 2 anos e meio, se ela estiver na escola, numa creche, quando a gente quer que elas fiquem quietas, quando a gente exige que elas fiquem muito tempo sentadas, a gente acaba podando um pouco esse desenvolvimento do cérebro dela. O cérebro dela está mais quieto aí, porque nessa fase ela precisa desse estímulo motor para ter aprendizagem. Então, o cérebro, para ele aprender, ele abre acesso aí, né, pelas vias sensoriais. Então, aí é o visual, né, é o tátil, é o visomotor. Então, é isso que a gente precisa estar estimulando na criança para que ela aprenda. Outra coisa importante nessa fase de aprendizagem é o sono. Então a criança ela precisa também ter esse momento de sono, ter esse momento tranquilo. Se ela está na escolinha, ela precisa também de ter esse momento, né, de repouso aí, de ter esse momento para consolidar as informações, né? E o cérebro ele precisa uma das coisas, das bases, né, para aprender é a motivação nessa fase. Então aí nós, pais, que precisamos de estar trabalhando com os nossos filhos, precisamos de transmitir essa motivação, essa afetividade para transmitir algo novo, principalmente nessa fase aí, que vai até os 3 anos, né? E posteriormente também, né? Que a primeira infância vai até os 6 anos. E o professor que trabalha com essa criança precisa de ter essa motivação, precisa de ter essa motivação na entonação da voz, né? No apresentar um projeto novo e de estar explorando essas habilidades dela pelos sentidos, né? Como já falei aqui, visual, né? Tátil, que a gente vai estar estimulando ela pelas vias sensoriais, que isso aí vai potencializar a aprendizagem dessa criança. E eu não podia deixar de falar, né, falando aí de criança, de primeira infância, desse iniciozinho aí, da ludicidade, do trabalhar lúdico, das brincadeiras, né, que vai promover aí várias experiências, né, de forma prazerosa aí para as nossas crianças. Então aí, quando a gente fala de educação, a educação infantil, ela é baseada nessas brincadeiras, brinquedos, né, pedagógicos. Mas muitas vezes quando a gente fala
quando a criança ainda não vai para a escola, não vai para a creche, às vezes em casa, ela não tem tanto esse acesso, né? Então fica aí uma dica para os pais, né? Para os educadores explorarem as brincadeiras lúdicas e emocionais, que tudo a gente pode estar trabalhando aí com brinquedos, com jogos, que vai estar sendo bem aceito para elas, né? E é bem efetivo. Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, aprendido um pouquinho mais da importância da primeira infância, e a gente vai estar falando mais para frente, né? Vai ter outros vídeos que eu vou estar falando para vocês mais um pouquinho, mais profundamente sobre cada tema aí que engloba essa primeira infância, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal, que toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado, tá bom? Muito obrigada!